Olá pessoal, estamos aqui para uma aula de programação em C sobre matrizes e vetores. Vamos fazer um programa que lê uma matriz de 3 linhas e 3 colunas e soma o total de cada linha e o total de cada coluna e os memoriza em 2 vetores. No final, imprime os valores da matriz e dos vetores para o usuário. Para armazenar uma sequência de valores da forma mais trabalhosa, seria necessário atribuir uma variável para cada valor digitado, mas para isso existem os vetores e as matrizes. A matriz é o tipo de dado que representa certa quantidade de variáveis organizadas em linha e coluna, como uma planilha. Vetores já são a maneira prática de guardar um grande conjunto de variáveis relacionadas, como por exemplo uma sequência de números. Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos declarar as variáveis que utilizaremos no programa. Neste nosso programa, nós vamos usar somente as variáveis do tipo inteiro, ou seja, int. Nossa primeira variável é a variável matriz, que é declarada com 2 pares de colchetes, onde o primeiro é a quantidade de linhas e o segundo é a quantidade de colunas. Em nosso projeto, nós vamos utilizar 3 linhas e 3 colunas para essa matriz. Depois, nós vamos declarar os vetores, os 2 vetores que irão memorizar a soma das linhas, que é o vetor 1 e o vetor 2, que vai memorizar a soma das colunas. O vetor também precisa de um par de colchetes, somente um par, porque ele segue a memorização como uma linha. Então, ele vai ter este par de colchetes também com o valor máximo das linhas de colunas da nossa matriz, que é o valor 3. Para memorizar a linha, utilizaremos uma variável i, que já será zerada no início de nosso programa. E para memorizar a coluna, nós utilizaremos a variável j, também zerada no início do programa. Precisamos ainda de uma variável que será responsável pelo cálculo de soma, então vai se chamar variável soma. Aqui concluímos as variáveis necessárias para o nosso programa. Agora vamos começar imprimindo na tela a mensagem para o usuário digitar a matriz. Comando printf para escrever na tela. Informe uma matriz 3 por 3, 3 pontos, e /n para dar uma nova linha, para que o nosso programa fique um pouco mais organizado. Ponto e vírgula para finalizar. Feito isso, nós precisamos ler a informação que o usuário vai digitar. Como ele vai digitar 9 números diferentes para todas as posições da matriz, precisamos de um loop que leia as linhas primeiro, que é o loop for. Este loop for é inicializado pela primeira posição da linha, ou seja, a linha é i, ele é inicializado pela primeira posição 0, para continuar executando o passo. Depois, ele precisa ter o comando, onde o comando da linha deve ser menor que 3. Assim que a linha chegar até 3, ele para de executar. E também o implemento, onde i recebe mais. Abrimos o nosso loop, onde vamos inserir um outro loop, que será responsável por executar todas as colunas. Ele é inicializado pela primeira posição da coluna. Coluna é j, recebe a primeira posição 0. No comando, onde j é menor que 3, e j, coluna, recebe também seu incremento. Aqui fazemos uma pequena correção. Dentro de um loop, o loop for, ele tem que ser separado por ponto e vírgula e não por vírgula. Então vamos corrigir. Ok, vamos abrir este loop também com as chaves, e dentro dos 2 loops agora, nós vamos inserir o comando scanf, que é o comando responsável por ler as informações que o usuário vai digitar dentro
da nossa matriz. Então, nós digitamos as aspas para abrir o campo de digitação para o usuário e a máscara %d, onde vai capturar o número inteiro digitado pelo usuário. Agora vamos atribuir essa leitura a uma variável que leva o e-comercial e a variável matriz, com as posições de i e j conforme o loop que nós estamos realizando. Podemos fechar então este nosso comando. Assim já concluímos o primeiro objetivo de nosso programa, que é ler todas as linhas e colunas da matriz. Agora vamos para o próximo passo, que é a soma de cada linha. Para isso nós precisamos executar novamente o comando for para ler cada linha, para que ele repita esse processo a cada uma. O loop for, então, ele é inicializado da mesma forma, com o primeiro valor, a posição da primeira linha, posição 0, com a condição dele sendo menor que 3 e o seu incremento. Agora vamos precisar novamente ler as colunas, porém antes nós vamos zerar aqui a variável soma. Soma recebe 0, porque esse loop ele será executado mais de uma vez para fazer o cálculo de soma de cada linha. Então, cada linha ele deve zerar a variável soma para não somar seus valores anteriores. Agora nós criamos outro loop, for, agora dessa vez para a coluna, seguindo a mesma regra das anteriores. Posição inicial 0, condição da coluna ser menor que 3 e seu incremento. Abrimos nosso loop e dentro dele então será realizado o cálculo, onde a variável soma receberá o valor dela mesma mais o valor encontrado dentro da matriz na posição de i e j, que será informado pelo loop. Nós não concluímos por aqui. Como nós precisamos armazenar essas informações dentro de um vetor, aqui o vetor 1, que é responsável por armazenar os valores das somas de linhas, vai receber o valor de soma. Assim nós concluímos a segunda parte, que é armazenar em um vetor a soma das linhas. Agora vamos então para a segunda parte, que é a leitura da soma das colunas. Mas antes, a variável vetor ela foi inserida nessa informação sem a posição dela. Ela deve ter a posição sempre para armazenar as informações corretas. Então aqui nós vamos inserir que a variável vetor deve armazenar a posição de número i, também, que é o mesmo número informado neste primeiro laço de repetição da linha. Vamos prosseguir então com o outro laço for para a soma agora das colunas, seguindo a mesma regra. Então, neste novo laço de repetição for que criamos agora, onde vamos fazer a soma das colunas, vamos repetir o mesmo da anterior, que somamos as linhas, porém invertendo as variáveis, onde a variável inicial será j, a variável de coluna, que também vai zerar a soma antes de começar a contagem de linhas, e o próximo loop será para a contagem de linhas, então, onde a soma vai receber o valor da soma mais o valor encontrado dentro da matriz na posição do loop. E também, depois de fechar o loop das linhas, nós vamos adicionar o valor da variável soma dentro do segundo vetor, vetor 2, na posição de j, que é a posição da coluna. Concluímos então o objetivo inicial de nosso programa, que é ler os valores da matriz e memorizar nos vetores. Agora vamos apresentar os números então ao usuário, primeiramente com o comando printf. Os valores informados foram
barra N para uma nova linha. E para apresentar os valores, então, da nossa matriz, tanto para ler quanto para escrever a matriz, nós precisamos de loops. Então, nós vamos repetir o loop para a linha e o loop para a coluna. Aqui dentro dos dois loops, então, nós vamos ler todas as linhas e todas as colunas para escrever, então, o comando printf para escrever o valor inteiro, %d, que será na variável matriz, na posição do próprio loop, da linha e da coluna. Então, essa informação será apresentada para o usuário na sequência do valor informado. Para que o programa apresente isso de forma organizada, vamos fechar o segundo loop, que é o loop da coluna, e aqui inserimos, para escrever na tela, uma nova linha, para informar na tela uma linha abaixo da outra. E podemos fechar o outro loop. Ok, agora nós já escrevemos então para o usuário os valores de nossa matriz. Agora só falta escrevermos os valores de nossos vetores. Então vamos novamente para o comando printf, onde vamos apresentar o valor de vetores, porém o vetor precisa também de um novo loop for, onde ele vai contar as linhas somente, pois ele vai apresentar somente a soma das linhas. Então ele vai receber a regra do comando, a soma das linhas. Vamos inserir a inicialização, o comando ou condição e o incremento. Fechamos o comando aqui. E o nosso printf, então, com a informação para o usuário. Ou seja, a soma da linha %d, para inserir qual linha que estamos falando, é %d, novamente, para inserir uma variável, barra n. Vírgula, agora vamos informar as variáveis dos 2%d que nós informamos, que é i, e depois matriz da, perdão, é o valor referente ao vetor 1 de i. Vamos inserir uma nova linha. E agora vamos apresentar ao nosso usuário, então, a soma das colunas. Repetindo, podemos repetir este mesmo comando, nosso loop for novamente, substituindo as informações da variável i para a variável j, que é referente à coluna que estamos mencionando, e a soma da coluna, então, é %d novamente anterior para informar qual é a coluna que estamos falando, %d outra vez para informar que é sobre o vetor 2. Então vamos trocar o i aqui pelo j e aqui também pelo j, referente à posição do vetor. Ok, concluímos então nosso programa. Só vamos conferir se há alguma informação faltante. Verifico aqui que faltou um ponto e vírgula. Logo mais acima, outro ponto e vírgula. Muito importante sempre conferir todo o programa. É essencial ter ponto e vírgula sempre depois de cada comando utilizado no programa. Outro aqui. Mais um aqui. Tudo certo com as demais informações.
Tudo certo com o nosso programa, então chegou a hora de testar. Vamos compilar. Então, ele abriu a tela para o usuário para informar as matrizes. Vamos informar então valores aleatórios para ele fazer todo o cálculo. E ele apresenta então, os valores informados foram, aqui é a matriz, com as 3 linhas e as 3 colunas. A soma da linha 0 é 6, a soma da linha 1 é 15 e a soma da linha 2 é 24. E a soma das colunas é o seguinte. Perfeito, então, o nosso programa. Muito obrigado a todos e bons estudos.